encerrar o culto dando uma salva de palmas para ele. Vamos dar uma salva de palmas? A ele a honra, a glória, né? Todo o nosso coração, porque Deus é tremendo, né? Deus é tremendo, irmão. Deus é tremendo. Irmão, precisando encontrar o Senhor. E a palavra diz lá em Isaías 55, de 6 a 13. Abra comigo, por gentileza. Profeta Isaías 55. A palavra diz lá no verso 6. Olha só. Todo mundo achou aí? Hoje nós estamos sem projetor? Está lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. No verso 6, Isaías 55, 6. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que lindo. O pinheiro crescerá no lugar dos espinheiros, e no lugar da sarça crescerá a muda. Isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar nessa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui com a Tua igreja, aqui de Osasco, a igreja dos irmãos de Sorocaba, aqueles outros irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, cada um na sua casa. Senhor, hoje nós viemos aqui nesse primeiro culto do ano, primeiro já colocamos para o Senhor a nossa gratidão, Pai. Nós somos gratos, Senhor Deus. Eu sei que nós temos recebido muito mais do que nós merecemos. O Senhor tem sido um Deus que age em favor de nós, das nossas famílias. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem sido misericordioso. Muitas vezes, Senhor Deus, nós erramos, o Senhor ainda assim, o Senhor nos perdoa. Mas, Senhor, hoje é a Tua igreja, Senhor Deus. Aqueles que estão aqui, esses que estão ouvindo pela internet, eles estão na sua casa, Senhor Deus, estão ouvindo essa palavra. Nós estamos querendo ouvir do Senhor, Pai. Esse ano é 2021, um ano de pouca certeza, como nós dissemos. A única certeza que nós temos é que o Senhor nos mostra o caminho. É que o Senhor nos mostra a direção. Dessa forma, eu quero que o Espírito Santo venha trazer a direção para nós, o entendimento dessa palavra. Nós estamos começando um ano, Senhor Deus. Sabemos que não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor já tinha visto nós aqui essa noite. O Senhor tem um propósito para que nós ouçamos essa palavra. O Senhor tem uma expectativa que nós, ao ouvir essa palavra, alguma coisa vai mudar no nosso entendimento. E nós não vamos sair essa noite como entramos, mas nós vamos sair acrescido da Tua fé. Eu creio. Por isso nós damos liberdade para o Espírito Santo ministrar na nossa vida, trazer um entendimento para nós, Pai. Fala conosco, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o detalhe é o seguinte. Tem uma palavra que fala assim, ó. Vós que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então, eu não
desdenho aquela pessoa que um dia estava na igreja e não está mais. Eu não falo assim, né, é um merecer, ou melhor, não, né, bem feito, nada disso. Por quê? Isso pode estar acontecendo conosco, cada um de nós. Nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que fazer aquilo que nós somos capacitados a fazer. Então, nisto, não é criticar a pessoa que está afastada, pelo contrário, é pensar como Deus está pensando. A palavra diz que Ele não quer que nenhum se perca. E eu quero ler aqui para vocês uma palavra que nós vamos ver aqui, né, no livro de Tiago. Né? Abra comigo Tiago 5,19. Então, nós somos que nem bombeiros de Cristo. Qual que é a finalidade do bombeiro? Resgatar aqueles que estão precisando de resgate. Né? O bombeiro não sai por aí para fazer festa, não. Quando ele sai, é para socorrer aqueles que estão precisando de ajuda. Nós somos bombeiros de Cristo, chamados para levar uma palavra de esperança, às vezes para a nossa própria família, às vezes para uma pessoa amiga, né? Alguém da nossa casa, da nossa igreja. Então, olha só a palavra de Tiago 5,19. Tá? Tiago 5,19. Tiago está ali depois de Hebreus. Tiago 5,19. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Presta atenção nessa palavra. Está dizendo o seguinte: se algum de vós desviar da verdade, ele não está falando, olha, se aquela pessoa que está lá fora, que nunca conheceu a Jesus, não. Ele está falando da igreja mesmo. Numa outra versão, talvez na sua versão esteja mais claro, eu tenho uma outra versão que fala assim: meus irmãos, se algum entre vós, para deixar bem claro, está falando de nós. Nós estamos aqui em tantas pessoas. Se algum entre nós que estamos aqui nessa noite, ou aqueles que estão ouvindo na internet também, né, se desviar da verdade. O que Tiago está falando? Se alguém o reconduzir à verdade, se alguém falar, volta para Cristo, e ele voltar para Cristo, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará ele do quê? Da morte. Irmãos, é exatamente igual àquele que está lá fora que nunca ouviu falar de Jesus. Tá? Não, porque a pessoa já esteve na igreja, não está mais na igreja, mas já esteve na igreja, está resolvido? Negativo. Se fosse assim, Tiago não teria escrito da forma como que ele escreveu. Se algum entre vós se desviar da verdade, né, e alguém, né, o convencer a voltar para o caminho de Jesus, esse alguém livrará ele da morte. Né? Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque nós temos um monte de gente que não está percebendo, né, que ele está caminhando para a morte. Mas, não, pastor, eu só não estou indo mais na igreja. Né? Não estou falando em ir à igreja fisicamente ou não ir na igreja fisicamente. Eu estou falando de estar com Cristo ou não estar com Cristo. E é evidentemente que a pregação de domingo passado, que o pastor João trouxe aqui, foi muito clara, né? Da situação, da diferença entre aquele que está no corpo de Cristo e o que não está no corpo de Cristo.
Então, o que nós estamos falando aqui? Deus está trazendo essa direção para a nossa igreja. Ó, vocês têm uma missão. Não só resgatar aquele que está lá fora, está nas trevas, que ainda não viu falar de Jesus, mas aquele que está na igreja que se desviar. Né? Aqueles que desviar da verdade. Irmãos, eu tenho pessoas que caminharam comigo, né, com a minha esposa. Nós fazemos parte dos primeiros grupos de casais. Pessoas que nos ensinaram, nos trouxeram referência para a palavra. E depois eu soube que estava frequentando o centro espírita. Né? Para você ver que tudo que nós estamos falando aqui é perfeitamente possível estar acontecendo. Eu estou falando que eu conheço pessoas, talvez você também conhece. Não estamos querendo indicar ninguém, mas estou falando que é real. Né? Que o perigo é real. E Deus nos chama para uma missão importante. Né? Não basta, eu sempre falo, seria muito cômodo para mim e para minha família, já temos a Cristo, fazemos a nossa reunião, consagrar nosso dia a Jesus e tal, mas Deus nos chamou para mais do que isso. Não foi só para nós. E você também, né? Você também. Cada um de nós, Deus preparou para que a gente fosse testemunha do Evangelho aqui na terra. Não foi só para você. A salvação não é só para nós. A salvação é para nós e para aqueles que o Senhor nos escolheu para que a gente levasse a palavra da salvação. Né? Então, nisso aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de pessoas desviadas, né? E o pior é que a pessoa que está assim é muito parecido com aquelas pessoas que são alcoólatras e não admite que são alcoólatras, né? Não, que é isso, eu não sou dependente, não, né? Isso aí, né, não me afeta, não. Eu bebo quando eu quero, né? Só que está todo dia lá, né? Irmãos, a pessoa que está se desviando não percebe também. E é por isso que eu falei, eu não critico, eu não aponto o dedo para ninguém, pelo contrário, eu oro para Deus para que dê direção, misericórdia e que a gente consiga, né, abrir o olho daqueles que estão se afastando do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Tiago, ela diz que se nós trouxermos de volta, nós vamos livrá-la da morte. Então, tem muitas pessoas, né, que falam assim, não, como é que é essa história? Eu não desviei. Você acha que a pessoa vai acordar de manhã e falar assim, olha, eu estou bem com Deus, mas hoje resolvi ficar, assim, virar as costas para Deus? Não é assim que acontece. Não é assim. Você não toma a decisão de uma hora para outra de se afastar de Deus. A coisa acontece sutilmente. Começa com aquela preguiça, né? Na hora do vir para o culto, no domingo, é um Deus nos acuda, né? Na hora de vir para o culto é aquela luta. Ah, mas hoje eu estou com uma preguiça de ir para a igreja, né? Hoje eu não vou, não, né? Se você tem tido essas situações, você está mais ou menos que nem nós estamos falando, né? Tem aquelas enfermidades que já tem os sintomas. Já é o sintoma. A pessoa começa com essa preguiça. Hoje não. Hoje eu vou ficar em casa. Tá? Hoje eu não vou. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando é o casal, a palavra fala o seguinte, é por isso são dois, quando um cai, o outro levanta. Ai daquele que for sozinho, quem o levantará? Não é? Então, é a mesma coisa. Se você tem alguém com esse sintoma, abra o olho. Porque as coisas não são assim, olha, resolvi a partir de hoje, não quero mais. Começa devagar. Não. Aí você fala, não, eu tenho que ir, porque senão o pastor vai falar, por que você não está vindo e tal, então eu vou. Aí no outro, é outra luta. Vai chegar uma hora que você fala assim, hoje não vou, você arruma um motivo.
E a Covid veio de bandeja, né? Para muita gente. Falou, tá vendo? Eu não preciso ir mais na igreja e ninguém pode me criticar. Por quê? Porque nem todo mundo está indo. Irmãos, é assim, o meu coração fica apertado quando eu vejo alguém falar assim, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Por quê? É medo? Não, é temor de ver aquela pessoa, aquele sintoma se agravar, e aquela pessoa chegar ao ponto de falar, agora não tenho mais vontade nenhuma mesmo. Porque nós temos que despertar, porque nós vemos que o mundo prospera contra a igreja de Cristo. O mundo quer te arrastar. Quantas atrações nós temos para ficar em casa, né? Aquela, é um futebol, é um programa, é um filme, tem séries agora, né? No Netflix, né? Tem séries que não acaba mais, que você fala, não, eu quero terminar essa série. Olha, ninguém começa e deixa de ir de uma hora para outra. É assim, devagarzinho. Aí ele não vai uma vez. Faz parecido com Adão. Adão, quando comeu do fruto, que Deus falou assim, não coma, porque se comer, certamente morrerás. Eva deu o fruto para Adão. Adão ouviu a história da serpente, que é mentira, Deus está querendo enganar ele e tal. Ele comeu, opa, não morri. Né? Não morri, estou vivo. Não morreu, mas espiritualmente Deus já tinha se desligado dele. Né? Por quê? Porque houve o pecado ali. Então, quando você percebe, por exemplo, a pessoa fala assim, eu não vou. E tomei a decisão, né? A primeira vez que ela não vai, depois já virou o seguinte, não morri, estou vivendo, nada aconteceu. Só que Tiago está dizendo que a morte o espera. A morte, não está falando que vai ter uma enxaqueca, que vai ter um probleminha de dor de cabeça, nada. Não, a morte. Né? É sério. Né? É sério. Então nós precisamos, não por medo, não por temor, mas nós precisamos estar, se nós estamos vendo aí, né, uma guerra, de Satanás para destruir a obra de Deus. Irmãos, vocês não têm ideia, né? Quantas situações a gente tem recebido de socorro, de situações acontecendo nas famílias. Coisas gravíssimas acontecendo. Aqui em Sorocaba. Você não tem ideia. Coisas terríveis. Né? Inclusive, nós estamos conversando aqui com o Ministério Infantil para trabalhar, né, num projeto, porque, como foi dito, né, o mundo está prosperando para confundir a questão da ideologia de gênero, né? Para confundir a criança que não precisa mais definir e tal. E a escola está evoluindo, o mundo está avançando. Se nós não chegar com Jesus antes para aquelas crianças, para elas saberem quem ela quer, o mundo vai fazer a cabeça delas. E aí, irmãos, é triste, né? Mas nós temos situações de lar sendo desfeito por problema de homossexualidade. Aí é terrível, né? De todo jeito é terrível. Só estou dando um exemplo. Mas eu creio que Deus está levantando estratégia. Deus está nos levantando para fortalecer. Né? Se Deus está fazendo isso, é que nem aquela história, né? Na guerra tem ataques, mas também tem contra-ataques. É por isso, Deus está nos levantando, nos preparando para que a gente abra o olho, para que a gente não acorde e depois fale assim, aconteceu na minha casa. Né? Não, irmãos. Nós temos que estar atentos, porque está acontecendo em todo lugar. Né? Nós não podemos dizer, problema porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Não, é geral. Mas eu creio que agindo Deus, né, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está nos chamando e nos fortalecendo e nos dá estratégia. E Deus é poderoso muito mais do que aquele que está no mundo, diz a palavra. Então eu creio nisso. Então, é que nem a história do sapo. Né?
Eu já falei aqui muito tempo atrás, né? Que você sabia que se você jogar um sapo numa panela, um tacho, né? Eles chamam de tacho no interior, de água fervendo, você joga ele lá, ele pula fora, né? Tchum, né? Você joga lá, ele sente e pula fora. Mas você quer matar o sapo, você coloca ele dentro da água, liga o fogo, e a temperatura da água vai aquecendo e o corpo dele vai ficando compatível com a temperatura da água. Ele não percebe. E o que acontece? Quando ele viu, morreu. O pecado tem sido assim, né? O afastamento de Deus tem sido assim. Ele não vai assim de uma hora para outra. É sutilmente. Então, por isso, nós temos que estar atento, né? Que a gente entender que há uma frente, né? Uma frente para destruir lares, para destruir famílias, para destruir a alma, roubar aqueles que já são de Cristo. Então, o que nós falamos aqui das virgens? Tem aquelas nécias, né, e as prudentes. O problema todo é que Jesus vai voltar a qualquer momento. Esses 62 milhões, né, você precisa estar com azeite. E azeite é a presença do Espírito Santo. Azeite, né? Quem está acompanhando o estudo da palavra comigo no Gênesis, nós estamos falando lá, explicando bem como é que caminha Jesus e o Espírito Santo desde o início. Está lá. A palavra, o Jesus é o verbo, né, e o Espírito Santo. Está a presença dos dois desde o início. Então nós vamos ver aqui que dentro aqui do propósito, nós temos que estar com a nossa lamparina cheia de azeite, cheia do Espírito Santo. Então nós temos que entender que se nós não tivermos, nos afastarmos, né, o Espírito Santo, ele vem, né, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Mas se nós nos afastamos, né, se Jesus fala que, num certo momento, aquelas nécias acabaram o azeite. Então por quê? Porque acontece dentro da igreja as pessoas estarem se afastando da presença de Deus e não ter a presença do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui o seguinte: os discípulos de Jesus, no primeiro momento, eles tiveram um encontro com Jesus, né? Então eles passam a seguir o mestre. Então Jesus ele vai, né, e está lá explicando a palavra, os seus discípulos estão acompanhando. Chega um momento em que Tomé pergunta, Jesus fala o seguinte: olha, eu tenho que preparar vocês, está chegando a hora de eu vou ser entregue, né, para os carrascos, eles vão fazer isso, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então Jesus está explicando, eu vou subir aos céus e preparar morada para vocês. Aí quando ele fala assim, porque onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Aí Tomé pergunta para Jesus, mestre, como é que nós vamos saber chegar até onde o senhor está? Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Está lá marquei aqui, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus falou o seguinte, ó, você me siga que você vai chegar no Pai. Porque eu sou o caminho. Né? Então Jesus, ele está cumprindo a sua missão aqui na terra. Jesus é crucificado, né? Pois ele ascende ao céu, né? Mas ele não vai deixar a igreja desamparada. Jesus veio para um ministério de 3 anos, e ele traz a função tão importante, né? De nos trazer a salvação, mas depois tem que continuar a obra de Jesus aqui na terra. Né? Então João 14,16, ele fala assim, eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Então, João 14, 16, Jesus fala o seguinte, ó, eu vou subir ao Pai, mas eu vou mandar o outro, virá no meu lugar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele explica para os seus discípulos, o mundo não pode receber, porque ele não conhece, ele não vê e não conhece, mas vós conheceis, porque quem tem um encontro com Jesus, ele passa a habitar em nós. Então nós já recebemos o Espírito Santo quando nós temos um encontro com Jesus. Então, irmãos, a proposta aqui, o plano de salvação, né, nessa palavra aqui, ele diz que ele vai ao Pai, Jesus cumpre a missão e manda o Espírito Santo, que é a segunda parte, né? João 16, de 8 a 9, Jesus continua explicando. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então, as pessoas não creem em Jesus. Você fala para uma pessoa aí do mundo aí, olha, Jesus Cristo morreu por você. Fala, quem morreu por mim? Coisa nenhuma, nem sei quem é Jesus. Não é assim? Mas o Espírito Santo vai convencer ele do pecado. Não é você, a pessoa não vai crer em Jesus porque você falou, mas porque você orou. E o Espírito Santo vai convencer. A palavra diz, ó, quando ele vier, ele convencerá, João 16, de 8 a 9, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Mas o Espírito Santo vai fazer ele reconhecer. Da justiça porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Vai ter um juízo final. Né? Jesus já dá toda a informação aqui. Então, o profeta Isaías, lá atrás, 700 anos antes de Cristo, né? Ele fala lá, Isaías 30, 21. Né? Ele fala o seguinte, vai haver uma voz. Não basta você conhecer o caminho. Você conheceu Jesus, agora você sabe o caminho. Mas para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, haverá uma voz. E Isaías já fala isso lá atrás. Ele fala o seguinte, quando te desviares para a direita, ó, Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Amém? Irmãos, o que eu estou falando aqui? Por que eu estou trazendo essa palavra? Para dizer que não basta ter um encontro com Jesus. Jesus falou assim, eu estou subindo ao Pai, mas vou mandar outro para poder te mostrar o caminho. Eu sou o caminho. Mas, quando tiver esquerda e direita, uma voz te ensinará. Não é assim que funciona com a gente? Quantas vezes você vai fazer alguma coisa e tem aquela vozinha, né? Não é isso que Deus quer da sua vida. Não é por aí que Deus, não foi para isso que Deus te levantou. Então essa voz é o Espírito Santo. Essa voz que nos fala direito, para cá, para lá, né? E nos conduz. Então, quão importante é para nós cristãos estar cheio, com a nossa lâmpada cheia, né? E Jesus, né, como nós cantamos, tem enchido nossa lâmpada com o óleo do Espírito, né? Quanto nós temos que buscar ser enchido do Espírito Santo para que a gente não se perca. A hora que vem aquela preguiça, o Espírito Santo fala, não foi para isso, não é para ficar vendo TV não, né? Você tem um compromisso. Deus tem uma coisa maior. A tua família está dependendo da sua vida com Cristo, para Ele seguir. Nós somos exemplos. Então, o Espírito Santo é aquela voz que fala,
que você tem que ouvir e não falar assim, não. Aí você ergue a televisão mais alto, né? Não quero ouvir a voz do Espírito, né? E eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. E uma hora, o Espírito, ele é educado, né? Eu sempre ouvi assim, né? Que Satanás, ele chega na sua frente, na sua casa, ele invade, ele mete o pé na porta, e se você deixar a porta meio aberta, ele entra. Mas o Espírito Santo, ele é educado, ele bate, ele convida, ele pede para que você, né, se você não deixar ele entrar, ele não entra. Se você erguer a voz do mundo, ele não grita, ele vai continuar falando naquele tom. Daqui a pouco, você não ouve mais a voz do Espírito. Por quê? Não que ele parou de falar, mas porque você está ouvindo a outra voz. Irmãos, como nós estamos falando, né, o profeta Isaías, ele está falando isso lá de trás, que quando nós tivermos um encontro com Jesus, nós vamos achar o caminho, mas terá uma voz. Que voz é essa? Nós precisamos do Espírito Santo. Quando a gente dá a bênção apostólica aqui na igreja, no final do culto, eu falo assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, aí todo mundo, essa eu quero, né? Porque é uma coisa que eu nunca conseguiria. Então, Jesus morreu, pagou meus pecados, eu quero a graça. O amor de Deus, eu quero, porque eu preciso do amor de Deus. E a rica consolação do Espírito Santo, eu não sei o que é isso, deixa para lá. Não é menos importante do que a graça. Por quê? Se eu tenho um encontro com Jesus e não ouço a voz do Espírito Santo na minha vida, eu não vou continuar. Se eu não encher a minha lâmpada com o óleo do Espírito, vai chegar um momento em que Jesus vai voltar e eu não estarei na presença de Deus. Então, nisto, né, essa palavra de hoje aqui é para o ano. A nossa meta desse ano. Nós temos que buscar encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. Não só para nós, como bombeiros de Cristo, também, antes que seja tarde, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né, invocar enquanto Ele está perto, nós ajudar as pessoas a encher a lâmpada, trazer eles para encher a lâmpada, porque senão vai chegar o dia que o noivo vai chegar e vai fechar a porta. E quem estiver para fora vai ficar. Então, irmãos, quando nós estamos falando aqui, Jesus, ele explica tudo. Ele orienta os seus discípulos. Mas tem aquela parte lá que a gente fala, né? Eu já lembrei aqui há alguns cultos atrás, dos 2 discípulos de Emaús, que depois que Jesus morreu, as pessoas que não entenderam a palavra, que Jesus falou assim, eu vou, mas volto, mandarei outro, né? Não acaba com a minha ausência, o ministério continua, a igreja continua. Está lá os 2 discípulos indo para Emaús, né? Desanimado da vida, falando, porque a gente esperava que Jesus ia reinar, porque a gente achava que ele ia ser o rei dos judeus, que nós achava isso, aquilo, e morreu, acabou. Aí Jesus, andando com ele, né? E ele não conhece Jesus, fala assim, quem que morreu? Como quem morreu? O mundo inteiro sabe que mataram Jesus. Você está me falando um absurdo desse? Quem morreu? Mataram Jesus. Mas como assim mataram Jesus? Mataram Jesus, o nosso mestre. Mas você não sabia que ele não explicou para vocês que converia que ele morresse? Que ele teria que subir naquela cruz, que nós não conseguiríamos subir? Enfim, ele foi falando, as pessoas chegou na casa dele lá, em Emaús ficava uns 8 quilômetros de Jerusalém. Aí quando ele convida ele para entrar na casa dele, que serve o pão, quando ele parte o pão, eles viram, Jesus que estava conosco. Jesus, o plano de Deus é perfeito. Jesus fez a parte dele, o Espírito Santo agora vem fazer a parte dele. Então, irmãos, nós queremos colocar para vocês aqui, a palavra diz lá em Atos 1:8. Jesus está preparando os discípulos assim, não acabou.
A palavra diz lá, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, quem é que vai ser testemunha do Evangelho de Jesus para trazer 62 milhões de brasileiros desviados? Aquele que tiver com a sua lâmpada cheia do óleo do Espírito. Porque aquela pessoa que não tiver a lâmpada cheia vai falar de Jesus coisa nenhuma, né? Não é verdade? Que Jesus, que nada. Eu vou cuidar da minha vida, né? Então, quem serão minhas testemunhas? Aquele que tiver a sua lâmpada cheia do óleo do Espírito. Então, recebereis poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, é tão importante, não vou falar nem mais nem menos, quanto a salvação. Por quê? Porque se você não tiver a lâmpada com óleo, Jesus vai voltar e quem não tiver vai ficar, né? Então, como eu disse, Tiago 5,19, ele fala, se alguém entre vós se desviar. Então, e esse alguém for convertido, né? Então, nós temos o desviado básico. Quem que é o desviado básico? Aquela pessoa que foi esfriando, né? Foi deixando a preguiça deixar em casa, não é tão importante assim, porque aqueles que, quando Jesus fala da semeadura, né? Que caiu uma semente na beira do caminho, pessoas que tinham o coração duro, que a palavra não germinou ainda bem, né? E esses foram mais fáceis, né? Veio as aves de rapina, roubaram, os pedregulhos, não deixou a semente aprofundar, né? Essas pessoas, elas são mais fáceis para se desviar, porque não estão firmes. Então, nisto, né, nós estamos falando de terrenos, são corações. Mas tem uma situação aqui, que eu queria colocar aqui, que tem a ver com o nosso alvo para 2021. Lucas 15, a gente poderia chamar do capítulo que fala dos desviados, né, dos perdidos. Porque tem 3 parábolas que Jesus fala de 3 situações de perdas, né? A ovelha perdida, né? Ele fala que ele não deixará 99 e passou para buscar aquela uma única ovelha. Quanto Jesus quanto ele nos ama, que ele fala assim, deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma única ovelha. Fala depois, a outra é a dracma perdida. Qual a mulher que tendo perdido a sua moeda, não varre até a casa, até achar, e quando acha, faz uma festa. A ovelha perdida também, né, tem festa. E a terceira parábola é do filho pródigo, que tem uma festa. Irmãos, todas as situações de desvios de pessoas que se perderam, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, o final é um final de sucesso. O final é que são recuperados. Um final que faz festa no céu. Amém? O que eu posso dizer para vocês? Que nós temos isso como referência. Que as 62 milhões de pessoas no Brasil, né, tem chance se nós fizer igual a mulher, varrer até encontrar, né? Se nós largarmos os 99 e for atrás daquela, se nós, né, se o filho pródigo, se a gente trouxer essa noção que o pai nunca desistiu do filho pródigo. Agora, o que nós estamos falando aqui? Tem uma situação, né? Tem uma situação que nós nos preocupamos. A palavra que eu vou trazer agora, Hebreus 6,4. Enquanto eu falei que Tiago 5,19, falamos que existe aqueles que vão ser recuperados, tem uma situação que é impossível de se recuperar. E por isso, vai aqui a nossa atenção maior. Abra comigo Hebreus 6,4. Diz assim a palavra de Deus. Pois é impossível
que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, né? Pessoas que tiveram tudo isso e caíram. É impossível sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estarão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai... Não, antes de seguir aqui. Tem uma situação aqui grave, né? Que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, o pastor falou que é impossível essas pessoas voltarem para Cristo. Não sou eu. Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo que é impossível essas pessoas serem renovadas para o arrependimento. Quem são essas pessoas? A palavra aqui diz aqui, né? Pessoas que foram iluminados. Pessoas que foram iluminados. Quem que foram iluminados? Aqueles que já receberam a revelação da palavra. Aqueles que não são assim, uma pessoa que um dia foi no culto e falaram, quem quer aceitar Jesus? Ele não sabia o que era, ele levantou a mão. E foi lá na frente, repita tudo que eu estou falando aqui, e ele repetiu. Né? Não são esses. Não, estamos falando de pessoas que teve a revelação da palavra. Tá? Pessoas que foram iluminados. Iluminados é que não são nécios, que já tiveram entendimento da palavra. Aqui diz o seguinte, né? Quem são os outros? Qual é a outra característica? Aquele que provaram o dom celestial, nasceram de novo. Mas onde está escrito isso? Não dá para falar que é isto nessa palavra, mas quando fala no próximo item, e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quem é que torna-se participante do Espírito Santo? Aquele que nasce de novo. Só quem nasce de novo torna-se participante do Espírito Santo. Então, quem tornou-se participante do Espírito Santo? Né? A palavra fala, e provaram o dom celestial, conheceram o sobrenatural, conheceram, a palavra ainda continua aqui, e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Né? Pessoas que tinham experiência com Deus. Né? E essas pessoas esfriaram e falaram assim, eu não quero mais saber. Né? A palavra aqui diz que é impossível para essas pessoas renovarem ela para o arrependimento. Mas, no verso 9, tem no verso 9 tem uma boa situação. Ele fala o seguinte, mas, acerca de vós, olha só, acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de que coisas melhores e relativas à salvação virão. Né? Por quê? Então vamos lá. Ele está falando o seguinte, olha, essas pessoas que foram iluminados, pessoas que nasceram de novo, tiveram parte com o Espírito Santo, conheceram o poder da palavra de Deus e a obra vindoura, né? Como é que está aqui? E também os poderes do mundo vindouro. Essas pessoas caíram, né? Não tem jeito, mas vós, a palavra de Deus fala o seguinte, no verso 9 fala o seguinte, mas de vós Deus espera outra coisa, não é cair. Deus espera outra coisa. Então, o que Deus espera de nós? No verso seguinte, né? No verso 10 diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Bem? Verso 11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança. Amém?
Então, irmãos, tem duas situações aqui. Ele está falando daqueles que foram totalmente conhecedores da palavra, participantes do Espírito Santo e caíram. Esse, ele fala assim, esse não tem jeito. Mas de vós, de nós que estamos aqui, ele está falando o seguinte: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostraste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Vocês entenderam a importância da gente estar firme, como Paulo falava, né? Combati o bom combate, né? Ele guardou a fé, ele foi até o fim. Nós não podemos achar que nós podemos parar no meio do caminho. Não dá para parar no meio do caminho. Não dá para falar, agora eu não quero mais. Entendeu? Porque o inferno está rodeando aí, né? Quando a gente fala, eu não quero mais, quando nós nos afastamos, nós nos tornamos uma isca fácil. Então, Deus está falando o seguinte, que depois de aperfeiçoados, tornou-se fonte da salvação. Não, estou lendo o verso errado, desculpa. Acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de que coisa melhor é relativa à salvação. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Então, se nós estamos falando de pessoas que falam assim, não, eu tenho amor à obra de Deus, aquilo que tiver no meu alcance, eu não só fiz, como eu vou continuar fazendo. Porque a palavra diz, aqueles que mostrasse com o seu nome, porque serviste os santos. O que é servir os santos? É o que o Marcos está fazendo ali, ficando ali na frente, o que o Roberto faz aqui, ajudando na limpeza, o que o outro faz, o Bruno faz lá, o outro faz aqui. Então isso aqui, quando nós nos reunimos e ajudamos um ao outro, quando nós fazemos aqui uma oração para alguém, quando nós estamos buscando ajudar um ao outro, suportando um ao outro, nós estamos servindo os santos. Então Deus está vendo o trabalho. Então aí ele fala o seguinte, porque Deus não é injusto para esquecer o nosso trabalho, do amor que mostrasse com o seu nome. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim para a completa certeza da esperança. Bom, aí você está falando o seguinte, mas pastor, como é que pode, né, ter pessoas que vão chegar numa situação de parar? Eu não sei. Eu não sei. Por isso que nós não podemos afrouxar nunca. Por isso nós não podemos dar brecha. Quando o inimigo vem querendo tirar você do caminho, né? Vem a voz do Espírito Santo e você fala, não quero ouvir essa voz. Eu quero ouvir a voz do mundo. Você está correndo um risco tremendo. Porque o Espírito Santo vem. Ele não deixa você sozinho. Ele está trazendo a direção. Agora nós estamos vendo aqui uma seguinte situação. Eu pulei aqui propositalmente o verso 7 e o verso 8. Para ler o seguinte, que existe a diferença. E eu acho que é por aí que se explica aqueles que, mesmo tendo conhecido a palavra, mesmo tendo feito isto e aquilo, caíram. Diz assim, ó, pois a terra que absorve a chuva que cai, muitas vezes sobre ela, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então tem dois tipos de terra, né? Aquela que absorve a chuva que cai muitas vezes sobre ela, produz planta útil para aqueles por quem ela é cultivada. Ela recebe a bênção da parte de Deus. Mas, aí tem a outro tipo de terra. Se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu destino é ser queimada. Bom, terra não se queima. Então não está falando de queimar terra. Está falando de pessoas. Né? Pessoas. Então vamos nos colocar aqui nesse entendimento. Você fala o seguinte, mas não é injusto. Uma terra produz, é terra boa. A outra terra não produz, produz espinhos. Que culpa tem ela? Calma. Aqui,
Não é problema. Aqui nós estamos falando que a chuva caiu para todas. A palavra diz que o sol, né? A chuva, ele vem para todos, né? Deus, ele não fala assim, não, só para os crentes. Não, a bênção de Deus são para todos. Mas tem uma terra que absorve a chuva. Então as duas terras receberam a chuva. Uma absorveu a chuva que caiu muitas vezes sobre ela, produziu planta útil para aqueles por quem ela é cultivada e recebe a bênção da parte de Deus. A outra terra, não. Ela também recebeu a chuva, porque a chuva vem para todos, mas ela produziu espinhos e ervas daninhas, então ela é rejeitada. Então, irmãos, nós estamos falando aqui o seguinte, né? Deus é justo, Ele mandará o Espírito Santo para todos. Não é só para a igreja. Ah, é, pastor? É. Olha o que diz a palavra, né? O que diz aqui a palavra que está em Jeremias 2, de 28 e 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não está falando sobre toda a igreja, é sobre toda a carne. Né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, né? Terão visões, porque sem a ação do Espírito Santo não haverá arrependimento do pecado. Então, vou ler aqui direto, que eu li numa anotação, vou ver como é que está nessa versão. Nós estamos já caminhando aqui para o fim, mas é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Que Joel, né, está no Velho Testamento. Vamos ver aqui. Joel, eu cheguei no Joel. Agora, 28 a 32. 2, de 28 a 32. Olha, diz assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Em outra versão aqui. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas antes, só o 28 e 29. Haverá chuva, será para todos. O Espírito Santo é para todos. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? Que o Espírito Santo, como Jesus tinha dito, é Ele que vai convencer o mundo do pecado. Então, nisto aqui, nós estamos falando que a chuva de Deus cai para todo mundo, né? Então, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Está lá em Romanos 1,16. Então, se nós não tiver entendimento que nós temos que buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, o Espírito Santo é que vai nos dar a direção, é Ele a voz que vai colocar no caminho, é Ele que vai convencer as pessoas do mundo do pecado, e também é Ele que vai trazer o entendimento para a gente buscar aqueles que estão desviados. Agora, haverão aqueles que Jesus teria que morrer de novo, e Jesus não vai morrer de novo, porque o dia que Ele cumpriu o seu papel lá na cruz, Ele falou assim, está consumado. Tudo que Ele precisava fazer, Ele fez. Né? Então nós estamos hoje aqui, é dia de Santa Ceia, dia de nós lembrarmos, né, o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus fez a sua obra, o Espírito Santo está aqui, né, hoje, nos dias de hoje, trazendo a direção para nós, mostrando que muitos sucumbirão porque se afastarão dele. A palavra está dizendo com clareza, né, que eu quero enfatizar Tiago 5,19, que fala que alguns convertidos
melhor, alguém os converter, aquele que desviaram, vai salvar ele da morte, né? Então nós estamos falando o seguinte, que tem chance, mas nem todos, porque tem pessoas que eu não sei, porque ele escolheu, mesmo tendo bênção de Deus, mesmo sendo a terra fértil, ele escolheu espinhos e abrolhos. Ele escolheu, né, uma situação que Deus diz que serão queimados. Então, nós temos que estar atentos, buscar aqueles que o Senhor nos colocou para nós orarmos por Ele, que são aqueles que realmente estão perdidos e que vale a pena nós buscarmos a direção para Ele. Romanos 10:14 fala o seguinte: como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O que a palavra está dizendo, igreja? É a vez da igreja agir. É a vez de nós nos entender um plano, um propósito. Por isso, irmãos, a nossa igreja, nós temos assim, orado, buscado direção, porque nós não achamos que nós estamos aqui para nos reunir e apenas nos alimentar. Nós temos a direção que nós seremos cobrados de vidas que estão indo para o inferno e que é papel nosso, de igreja, de Cristo, de trazer uma palavra de salvação. Por isso, nós vamos ter, dia 26 de janeiro, começa um curso de obreiro. Quem quiser conhecer mais da palavra, puder ter oportunidade. Nós vamos ter reuniões de pequenos grupos para poder estar mais próximo de vocês. Tem esse estudo aí que eu estou trazendo de Gênesis para trazer a direção. Enfim, se você quer investir, sabendo que o conhecimento da palavra é fundamental, porque sem o entendimento, às vezes você fala, mas como é que eu faço? Mas se você é uma pessoa que sentiu que a sua casa pode ser um lugar de bênção, eu não tenho condições de fazer uma reunião de grupos, mas eu posso ceder meu lar, amém. Então nós vamos levar pessoas que possam organizar uma reunião de grupos ali. Nós não vamos fazer a igreja em células. Não é fazer agora todo mundo tem que estar numa célula. Mas nós queremos, assim, através de discipulados, através do entendimento, trazer a condição para pessoas conhecerem a Jesus. Para pessoas que estão afastadas, ter a oportunidade de compartilhar suas dificuldades, ter visitas, ter conhecimento, e a gente se estruturar e a obra de Deus acontecer. Por quê? Porque as virgens, 5 delas eram prudentes, estavam com o seu azeite preparado, né? As outras 5 nessas ficaram. Então, que no nosso meio não tenha virgem nessas, né? E nós temos aí que ajudar a encher aquelas lâmpadas de quem está sem azeite, amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Fica em pé, quero estar orando.